Graça e paz, amados de Deus. Estamos aí para mais um review. Você está no nosso Ponte Teológico. E para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Temos aí mais um vídeo desta obra, Comentário Bíblico Latino-Americano, uma obra com mais de 1.680 páginas, da editora Mundo Cristão. Fique comigo até o final desse vídeo, que nós vamos mostrar algumas coisas aqui interessantes. Teve um inscrito que perguntou: pastor, só depois que eu ver esse comentário eu vou ver se eu decido comprar ou não. O que ele fala sobre missão integral? Pois é, eu separei o trecho lá em Atos Apóstolos que ele vai falar sobre isso, ok? Vamos mostrar alguma coisa no livro de Salmos, né? Aqui em Gênesis, mostrar algumas coisas também lá no livro de João, o prólogo de João que ele fala, tá certo? É uma obra interessante. O René Padilha, que é o editor-geral, né? Muitos autores latino-americanos contribuíram para a produção dos comentários, das notas. Uma obra interessante, tá? Muito interessante, né? Eu comprei na livraria Com Cristo, estava na promoção lá, R$ 119,90. Uma obra dessa envergadura, quando sair da promoção, vai encarecer muito mais. Aproveitei a promoção. E para você que está chegando agora, peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação para receber as novidades, compartilhe este vídeo aí nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, para ajudar a engajar o canal, dê o like, comente, tá certo? Ajuda aí no crescimento desse canal. Você também pode nos ajudar de outras maneiras. Aqui nos comentários tem o nosso Pix, você se sente no coração de ofertar esse ministério, qualquer valor, faça isso, né? E se você deseja entrar para o nosso grupo de WhatsApp da Família Point, onde a gente troca ideias aí acerca de livros, novidades no mundo da teologia, a partir de R$5 você poderá tornar-se um patrono, um patrocinador mensal deste canal, e vamos colocar você lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Nos ajude aí. Pastor, eu sinto no coração de abençoar com 10, com 15, eu tenho condições melhores, posso fazer isso. Amém. Tá certo? Então vamos lá. Vamos mostrar para você aqui esta obra interessantíssima, né? Capa dura, obviamente, nada espetacular, né? Com o tempo, ó, como já chegou, ó. Brincadeira? Mercado Livre? Brincadeira, né? Com o tempo, com o manuseio, vai começar a esfarelar igualzinho o meu comentário bíblico popular também do mundo cristão, né? O material não é muito bom, não, em termos de qualidade, né? Então vamos lá, vamos filmar aqui o prefáciozinho, né? Temos o prólogo, né? Aí o vendedor passa aqui em frente à rua com um carro de som, mas ignore isso. Tem os agradecimentos, certo? Vários artigos, ó, o aborto provocado. Isso é uma coisa que vocês vão ver nesse comentário. Muitos artigos, olha só. Vários artigos. Celibato, casamento. Olha, temas atuais, isso que é interessante. Bioética e biotecnologia. Quer ver? O que mais? Ó, OVNIs e vida extraterrestre. São os artigos separados das notas, pessoal. Muito interessante. O ocultismo. Olha lá, missão urbana, missão integral, missão transcultural, ó. Muito interessante, tá? Esse quadro que a gente vai ler da missão integral é esse artigo à parte, tá? Então tem aqui vários autores, né? De praxe eles vêm anotando, pontuando as abreviaturas, ok? Aí tem sempre aquelas introduções, como ler a Bíblia, né? Se você quiser ler trechozinhos aí desse artigo, você pode parar o vídeo, certo? Bíblia, história, o cânone bíblico. Olha quem escreveu aqui esse artigo Bíblia História, ó. Rusto Gonçalves. Cânone bíblico, né? Quem escreveu? Ó, são 2 páginas. Leitura popular da Bíblia foi o Luciano Jaramillo Cardenas.
Então aí temos autores aí latino-americanos, Leitura Popular da Bíblia, mais um artigo introdutório, Odija Barros, Teologia Indígena, já ouviu falar sobre isso? Marcelo Vargas, já? Fazer teologia nas comunidades latino-americanas tem sido uma tarefa sempre presente na tradição indígena, oral e escrita. O indígena, por natureza, dedica-se a perceber e experimentar mais que a pensar o sobrenatural, interpreta e dá sentido à sua vida em relação com o espiritual. Consequentemente, sua reflexão teológica não é um trabalho profissional, mas parte integral de sua existência. A denominada teologia indígena ou teologia índia foi se configurando como um modo de fazer teologia na igreja da América Latina. Consiste em pensar as coisas de Deus e as coisas mais profundas da vida e da história humana. Quem escreveu esse artigo? Marcelo Vargas. Aí vem o Antigo Testamento em si. Sempre, né, esses comentários necessariamente tem um artigo, um introdutório falando sobre o Pentateuco, certo? Ok, ó, narrativa bíblica. Sempre são artigos produzidos, né? Vários autores, ó, diferentes. Aí vem o livro de Gênesis propriamente dito, ó. Tem aquela introdução, né? Introdução, vou falar sobre a autoria, autor e data. Tá vendo? Você pode parar o vídeo aí para ler, se você quiser. Ó. Contexto histórico, estrutura literária, temas principais. Olha quantas páginas, 3 páginas, terceira página, falando só de introdução ao livro de Gênesis, 4ª página, aí vem o esboço, agora que vem o comentário em si, 4 páginas só de introdução, e veja bem, bastante conteúdo, porque a letra não é tão grande, vem 2 colunas, eu gosto de comentário assim. A única coisa que, na minha opinião, né, que é um ponto negativo, é que os versículos eles não vêm em negrito descritos, né? Eles colocam lá a criação, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 25. Então ele vai comentando, cara, tem essa introdução aqui, né? Aí depois ele vai comentando o versículo assim, ó, capítulo 1, versículo 1 e 2. Então, partindo do pressuposto que você tem que estar com a Bíblia do seu lado, que ele não coloca o versículo, não. Então vamos ler o texto aí, ó. O substantivo abstrato princípio designa de modo geral o começo de um período específico de tempo em toda a Bíblia. Aparentemente, apenas em 2 oportunidades o termo é usado de forma absoluta. Aqui em Isaías 46, versículo 10, e o verbo criou bará, sempre tem Deus com sujeito. O ser humano pode fazer, formar, moldar, mas no relato bíblico esse verbo nunca é associado a um sujeito que não seja divindade. Seu uso é limitado à criação dos céus e da terra, o universo, e dos grandes animais marinhos, a vida animal, e dos seres humanos, a vida humana. Em relação à criação do ser humano, cabe notar que o verbo é repetido 3 vezes, indicando também sua importância em toda a obra criativa de Deus. Lá, céus e terra, versículo do capítulo 1, não indica tanto a organização do cosmos como a totalidade do que existe. A divisão da totalidade em partes virá mais adiante. Por meio dessa declaração, o autor destaca mais uma vez a mensagem que Deus é o Criador de todas as coisas. A expressão sem forma e vazia, versículo 2, traduz tohu, vabohu, 2 palavras hebraicas que na realidade descrevem uma só coisa, a antivida, ou em última análise, a anticriação. O resultado dessa expressão é uma imagem negativa que, de algum modo, parece atentar contra os propósitos criativos de Deus. Entendeu? Ele não coloca o versículo em negrito para facilitar, mas vai comentando aquilo que se propôs. Né? Ó, vamos comentar o versículo 1 e 2. Aqui nos 7 dias da criação, versículo 3 até o capítulo 2, e versículo 3. Tá vendo? Bastante coisa, comentando. Aí aqui na página 09 começam os artigos, bioética e biotecnologia. Ó. Vai trabalhar com muitos artigos assim ao longo dessa Bíblia, desse comentário. Tá? Aí você vai ver também muitos aqui, ó, perguntas para reflexão.
Que importância tem para a sociedade latino-americana do século XXI o conceito de um Deus soberano, criador dos céus e da terra? Que lugar foi designado por Deus para o ser humano, homem e mulher, em relação à sua criação? E o que é necessário para que essa vocação humana se cumpra plenamente? Olha, bastante conteúdo, gente, que a letra é um pouquinho pequenininho. E isso traz, se comparar outros comentários aí, realmente supera em termos de conteúdo, né? A letra não é tão pequenininha, de modo que pessoas míopes como eu não consigam enxergar. Dá para enxergar. O que eu estou dizendo é que a fonte eles diminuíram um pouquinho para poder caber aí 1.680 e poucas páginas, bastante conteúdo, certo? Então, vou mostrar para vocês aqui agora um pouco de Salmos. Ó, Salmos, por exemplo, trazendo aí uma introdução, né? Sempre aquelas introduções iniciais dos livros. Então ele vai dedicar uma, duas, contexto canônico, né? Contexto pastoral, introdução ao livro, 3, aí começa temas e propósito de Salmos. Aí começa aqui na segunda coluna o Salmo 1, propriamente dito. Olha que interessante, ó. A receita para a vida abençoada, versículo 1 e 2, ó. No Sermão do Monte, Mateus 5,7, Jesus começa as bem-aventuranças com felizes e descreve as qualidades que trazem felicidade. E 2, o salmista descreve essa pessoa feliz, primeiro pelo que evita e depois pelas qualidades positivas de seu caminho com Deus. Aí vai comentar o versículo 1 propriamente dito, ó. Rejeitar o caminho dos pecadores. Embora seja uma receita para uma vida feliz, o Salmo 1 deixa claro, em primeiro lugar, que se deve rejeitar o que não agrada a Deus. Não se deve seguir o pensamento dos perversos, nem participar do caminho dos pecadores, nem adotar atitudes zombadoras. O uso de vocábulos para se referir aos maus chama a atenção. O primeiro, perversos, rechaim, é mais forte que o segundo, pecadores, rataim. No entanto, o paralelismo do versículo indica um processo que vai ladeira abaixo, desde pensar como os perversos, tomar parte no estilo de vida dos pecadores e até zombar das coisas de Deus e dos que querem segui-lo. Olha, interessante, ó. Amar a Deus e meditar na sua lei, versículo 2. Essa pessoa feliz tem fome da palavra de Deus, porque o ama. A palavra hebraica traduzida por lei, Torá, também significa instrução, norma ou regra. No início foi usada para designar o Pentateuco, mas depois veio a ser usada para incluir todo o AT. Medita significa também sussurra ou pronuncia. Era costume dos judeus sussurrar, dizer as palavras em voz baixa ao ler as escrituras. Show, né? Tá vendo? Então você pode parar aí para ver o vídeo aí, para ler o comentário do versículo 3. Você pode parar o vídeo aí para ler o comentário do versículo 4. Tá vendo? Comentário do versículo 5 a 6. Tirando essa questão que não, os versículos, queria até que para ganhar espaço, né? Os versículos não estão presentes em negrito para facilitar. Os comentários são interessantes, claro. Tem que estar com a Bíblia. Tem que estar com a Bíblia em mãos, certo? Perfeito, perfeito. Então, vamos dar um pulinho lá em João. Aqui temos aqui o João, né? O esboço, o propósito e tal. Aí vem um comentário propriamente dito. O prólogo de João. O hino serve como prólogo ao quarto evangelho, não remete à origem de Jesus nem à sua genealogia, como em Mateus e Lucas, mas à eternidade antes da criação. A gente pula já para o versículo 1 ao 5, a palavra na eternidade e na criação. As primeiras palavras deste evangelho, no princípio, remetem a um tempo anterior à criação. Elas repetem a frase de abertura de Gênesis e estabelecem desse modo o vínculo entre o prólogo e o relato da criação. O tema da primeira sessão do prólogo é a palavra. A esse respeito são feitas 3 declarações. A palavra existia desde antes da criação, a existência era em comunhão com Deus e a palavra era Deus. As 2 primeiras declarações são repetidas, enfatizando assim a existência eterna da palavra e a comunhão entre ela e Deus. A palavra é, além disso, agente de Deus na obra criadora.
A ela tudo deve sua existência, e em sua ação criadora não há possibilidade de existência. Tá vendo? O termo logos, verbo, a palavra era usado em diferentes contextos no primeiro século. No mundo grego, poderia referir-se à razão como princípio estrutural do universo, ao ser humano ideal. A razão, o conhecimento, uma mensagem. No AT, dabar, palavra, se referia à palavra de Deus, à expressão de seu poder criativo, reveladora de sua vontade. Então aí você pode ir parando o vídeo aí para ler o restante do comentário aí do prólogo de João. Ó. Muito interessante, hein? Tô gostando aí desse comentário. Então vamos ver lá a missão integral, Atos. Vamos ver o que ele diz aí, ó, sobre missão integral. Ó, nos círculos evangélicos dos últimos 40 anos, o conceito de missão integral tem sido a conotação de uma adequada integração entre evangelização e responsabilidade social na missão cristã, tendo em vista certo abandono histórico deste último aspecto. Outros a consideram um processo pelo qual a igreja exerce e faz avançar sua missão em diversas dimensões, numérica, espiritual, institucional, social, adjetivando-a assim como holística. Uma perspectiva integradora das Escrituras aponta para o exercício dos mandamentos de Deus, especialmente ao seu povo, ou seja, o que lhe cabe fazer, missão, e viver para exercer os valores do reino de Deus em todas as esferas da realidade. O mandato cultural, a lei moral, os 10 mandamentos, o grande mandamento que Jesus considera a essência da lei dos profetas, é chamada Grande Comissão. Esta última expressa por Jesus integra as 3 primeiras. Na América Latina, a responsabilidade social foi esquecida devido a uma perspectiva dicotômica. Por isso é fundamental a recuperação do ensino bíblico sobre o mandato cultural, uma cosmologia e antropologia bíblicas, juntamente com uma adequada perspectiva soteriológica e escatológica. Deus, como Criador, se preocupa com toda a sua criação e com todo o ser humano, físico, social e espiritual. O mandato cultural implica a legitimidade e necessidade de todas as disciplinas e vocações, de tal modo que a vida humana e social possam desenvolver-se e manter-se, como economia, política, educação, saúde, religião, arte. O propósito de Deus é salvar o que se perdeu. Sua intenção final é reunir todas as coisas em Cristo. A sujeição de tudo ao propósito divino, avançando em esperança até a consumação dos tempos, a recriação de todas as coisas. Falar da integridade da missão é também referir-se à coerência, à integração de pensamento e ação, doutrina e vida, teoria e prática. É possível ter uma visão abrangente da missão, mas ela ser negada quando se torna uma palavra desencarnada, não inserida na vida. Por outro lado, é possível estar envolvido em um ativismo reducionista e não histórico, a não se levar em conta a totalidade do mandato divino ou os problemas do meio social em que se está agindo. A América Latina requer uma veemente ênfase no discipulado que viva conscientemente a missão integral. Ele procura aí um meio termo, mas claramente, né, inclinando-se, pelo menos aqui o artigo do Fernando Bullion, inclinando-se aí para apoiar aí a missão integral. Mas, nobres amados, não significa que os comentários, né, veja bem, eu estou em Atos, não significa que todos os comentários, né, pelo que eu estou vendo aqui, né, não significa que todos os comentários têm essa inclinação forte para a missão integral, né, ou teologia da libertação, ok? Para poder, obviamente, ter uma maior percepção, né, eu creio que é necessário você adquirir a obra, né? Mas, assim, as minhas impressões iniciais é que, claro, não é algum articulista, né? São inúmeros, olha só. Olha quantos colaboradores, quantos articulistas. Você acha que um desses caras aqui não são inclinados para a missão integral? Claro que são, né? Há muitos na igreja, né, torcem o nariz para a missão integral, porque ela tem essa tentativa de fazer uma releitura, né, tanto quanto socialista, né, dentro da igreja, enfim, né? Eu particularmente eu não concordo com essa pegada socialista, nesse ativismo social, transformando igrejas em ONGs, né? Parece até a associação de moradores lá da comunidade, né, sabendo que a missão da igreja é pregar a salvação do pecador, né?
Creio que somente o pão que perece, conceder o pão que perece, né? A maioria dessas ONGs, dessas igrejas com uma pegada muito forte ativista, eles fornecem somente o pão que perece. Esquece de fornecer Jesus, o pão da vida. Mas enfim, escreve aí nos comentários com carinho, com respeito, o que você achou dessa obra, se está no seu radar ou não. Deus abençoe e até a próxima.